Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo Estratigrafia. Você encontra aqui no canto um link para a playlist de estratigrafia e aqui abaixo na descrição um link para um curso completo de Geologia Sedimentar, incluindo sedimentologia, estratigrafia e bacias sedimentares, como é oferecido para alunos da USP. A aula de hoje lida com plataformas clásticas. Inicialmente a gente vai entender o que são e depois discutir como é o aporte de sedimentos em plumas hiper e hipopiquinais, como esses sedimentos podem ser retrabalhados por tempestades ou por correntes de marés. E a influência de variações do nível do mar na escala de dezenas de milhares de anos, ou centenas de milhares de anos, na distribuição desses sedimentos na plataforma. Bom, essas plataformas continentais clásticas que a gente discute na aula de hoje são essas áreas amplas, com muitas dezenas ou algumas centenas de quilômetros de largura, com profundidades de água até 200 metros mais ou menos de profundidade, em que predominam esses processos que a gente vai discutir hoje. Águas mais profundas são caracterizadas por uma declividade um pouquinho maior, no talude, passando ao sopé e depois a planície abissal. Lembrando daquele perfil que a gente costuma ver em livros-texto, geralmente descreve essa região assim, tem uma área emersa, aí começa a costa, uma plataforma continental, uma quebra da plataforma com o talude e depois o sopé indo para a planície abissal. Então essa quebra da plataforma geralmente está próxima a 180 ou 200 metros de profundidade, que é essa profundidade aqui, e aqui é o talude. Apesar desse tipo de desenho bem comum, que pode levar a interpretações errôneas sobre os ângulos reais disso aqui, essa plataforma toda, com o talude, tem ângulos muito baixos. De fato, os ângulos do talude são menores do que 2 graus. Quer dizer, esses desenhos têm exageros verticais muito grandes. E a plataforma são décimos, né? (10⁻1, 10⁻2 graus. Esse exagero vertical leva muita gente a achar que isso aqui pode ser uma feição tectônica, uma falha. De fato não é. Se vocês assistirem a videoaula de sísmica ou as videoaulas sobre estratigrafia de sequência, vocês logo vão aprender que elas são construções sedimentares que tiveram uma história complexa, e essa geometria aí com um extrato de topo aqui, um topset mais plano e um foreset mais inclinado aqui do talude, ela variou de posição ao longo do tempo e constrói uma pilha de sedimentos, e a gente está vendo só a forma final dela, que é essa distribuição de plataforma e talude. Qual que é a diferença entre a plataforma e o talude? Bom, vamos voltar aqui um pouco. A diferença é exatamente os processos de transporte que a gente vai discutir na aula de hoje. Então, isso aqui tem uma baixa declividade porque a eficiência de redistribuição dos sedimentos aqui, principalmente da carga de suspensão, os sedimentos mais finos, é muito maior do que aqui. Isso significa que a taxa de deposição dessa região mais próxima é semelhante a essa região mais distante. Então o ângulo de inclinação acaba sendo pequeno. E aqui é a região no talude onde tem um gradiente muito grande na taxa de deposição, ela é muito maior aqui do que aqui. A consequência disso é que, obviamente, se você começa a depositar sedimentos num intervalo de tempo, você deposita 3 aqui, 2 aqui e 1 aqui, você tem uma certa inclinação resultante disso. No intervalo de tempo seguinte, 3 aqui, 2 aqui e 1 aqui, a inclinação obviamente aumentou. Mais uma vez, 3 aqui em outro intervalo de tempo, 2 aqui e 1 aqui,
ela aumenta mais ainda. E qual o limite disso? O ângulo de estabilidade. A partir de um certo limite, isso fica instável e qualquer gatilho permite que você remova parte do sedimento dessa região e deposite lá embaixo. Isso obviamente reduz o ângulo e o ângulo de equilíbrio está perto de 2 graus. Essa redistribuição a gente discute na aula sobre leques submarinos e correntes de turbidez, como isso opera. Mas por hoje a gente tem que saber só disso. Então na plataforma tem uma eficiência maior de transporte, faz com que tenha uma homogeneidade, é por isso que ela tem uma declividade tão baixa, porque tem uma homogeneidade na taxa de sedimentação de diferentes áreas. A feição deposicional e se relaciona a essa morfologia que se encontra em todas as margens dos continentes do planeta, né? Uma área mais plana, com profundidades até 180 ou 200 metros, que é seguida por uma declividade um pouco maior. Então, a gente vai discutir o que acontece aqui. Aqui, claro, é o delta do rio Mississippi, né? Esse é o rio Mississippi. E aqui a gente está no Golfo do México, né? Bom, o primeiro processo importante a se discutir é que a maior parte das águas carregadas de sedimento que chegam nos oceanos, quase a totalidade delas, na verdade, tem uma densidade menor do que a água do mar. Isso porque a saturação de sedimento necessária para tornar a água do rio mais densa que a do oceano, que é muito salino, é uma concentração muito rara e acontece em pequenas bacias de drenagem, em eventos catastróficos, ou em grandes enchentes de rio com muita carga de sedimento. Então tem registro disso em alguns rios grandes na China, de você conseguir gerar uma mistura de água doce com sedimento em grandes volumes, que é mais densa que a água do mar. Mas a maioria é menos densa. Então, picnos é aqui o termo que a gente está usando para definir densidade. Então, o hipopicnal é menos denso do que a água do mar. Ele é hipo, mas vai por cima, né? Porque é menos denso. Então, isso pode gerar alguma confusão. Tem que ficar atento com isso. A corrente hipopicnal, a pluma hipopicnal vai por cima, e a hiperpicnal, que é mais densa, vai por baixo. A gente vai discutir ela depois. Então aqui é a foz do Amazonas, a gente vê nessa imagem claramente que a água do mar está suja de sedimento com uma grande concentração numa área grande. Aqui é mais concentrado, um tom de marrom mais forte, aqui é menos, e uma área muito grande, né? Você vê, isso aqui é o tamanho da ilha de Marajó. Isso se espalha. Ela continua para cá, a gente não consegue observar a olho nu, mas tem concentrações anômalas de sedimento que você não observa aqui com uma variação expressiva no tom nessa imagem. Mas essa imagem é muito boa para mostrar como ela chega e é retrabalhada pelas correntes costeiras e vai distribuindo o sedimento. Então, como isso opera? Um rio traz o sedimento, todos os rios fazem isso. Todo rio leva sedimento e a água do rio tem uma certa carga em suspensão, a não ser rios muito cristalinos, mas esses são pequenos. E vai gerar uma massa d'água rica em sedimento, cada vez mais diluído quanto mais longe você estiver da boca do rio. Mas ela flutua por cima e vai ser associada a uma corrente que é a corrente dominante ali naquela região, né? É uma pluma hipopicnal. Ela distribui sedimentos que vão sair dessa suspensão e em águas calmas aqui embaixo vão fazer uma trajetória de decantação para o fundo. Isso se espalha em grandes regiões e promove uma deposição mais rápida nas regiões mais perto e mais lenta nas profundas. Mas isso tem processos que permitem o retrabalhamento. Então o primeiro é esse. Então é uma taxa de deposição a partir da suspensão que é muito grande numa região ampla na direção da corrente a partir da foz dos grandes rios, na plataforma. Algumas coisas são importantes aqui, porque as correntes hiperpicnais, que são as mais densas, elas iriam como plumas por baixo, né? Então você tem uma região em que uma carga sedimentar em suspensão é maior no fundo, e com uma declividade, isso vira uma corrente de fundo.
porque isso é mais denso que isso. Então, esse é o conceito do hiperpiquenal. Uma corrente hiperpiquenal direto da boca de um rio, como a gente já comentou, é uma coisa rara. Mas se você retrabalhar um sedimento que já tinha sido depositado, se você recolocar sedimento em suspensão, isso é mais fácil de acontecer. Então a ideia dos modelos é assim, para você ter uma verdadeira corrente de turbidez que desce acelerando e ganhando energia, portanto, mantendo essa carga em suspensão pela própria turbulência da corrente, que é o que a gente chama de um fluxo gravitacional com autossuspensão, quer dizer, a própria turbulência da corrente mantém o sedimento em suspensão, você precisa de um ângulo mínimo de 7 graus. Então, isso são os nossos amigos turbiditos, que são discutidos em outra aula. Mas, na presença de correntes de maré, por exemplo, ou fluxo oscilatório, que agita o fundo e mantém a carga em suspensão, você não precisa de uma velocidade de corrente tão grande e, portanto, não precisa de uma declividade tão alta. Alguns centésimos de grau são suficientes para que isso aconteça. Então, na plataforma, com os ângulos típicos que a gente tem, você deposita a partir das correntes hipopiquenais um sedimento fino, mas se você não conseguir chegar no fundo porque tem marés ou ondas agitando, vai ter uma estratificação da lâmina d'água e uma concentração maior de sedimento no fundo que vai correr em direção a águas mais fundas por essas declividades mínimas. Se essas correntes duram tempo bastante, elas começam a sentir o efeito da rotação da Terra e divergir a direção pelo efeito de Coriolis. Então as correntes estão indo para a água mais funda, porém elas estão sendo desviadas para uma trajetória paralela, e é claro que esse giro vai ser horário no hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul. Então a gente entendeu agora como é a dispersão dos sedimentos, principalmente da carga de suspensão, né? Então, por esse modelo até agora, a gente viu como plumas hipopiquenais distribuem sedimentos na plataforma inteira, mas uma concentração seria maior mais próximo da foz do rio, teria uma taxa de deposição maior ali. Mas a agitação por ondas e marés permite uma redistribuição para águas mais fundas pelas hiperpiquenais. Por enquanto é só uma carga de suspensão. Mas tem eventos importantes que conseguem ter energia para transportar areia. E nesses eventos, as correntes hiperpiquenais também carregam areia para água mais funda. Tem outros processos, a gente vai ver daqui a pouco. Mas por esses eventos, é possível ter corpos de areia na plataforma, mesmo na plataforma profunda. Então, esses diagramas aqui são conceituais, são a partir de modelos, e a gente vê que ondas numa costa de baixa energia, quer dizer, o período das ondas é 5 segundos, quanto maior a altura da onda, maior a velocidade do orbital, que eles diminuem de tamanho com a profundidade, achatado, a velocidade máxima do orbital que consegue retrabalhar o fundo. Eu recomendo fortemente que vocês assistam a videoaula de sedimentologia sobre fluxos oscilatórios para entender melhor esse processo. E aqui eles consideraram um limiar para transportar areia fina de 0,15 metros por segundo de velocidade máxima nesse ciclo do orbital achatado, impondo cisalhamento num fundo arenoso. O que a gente vê nesse gráfico? Que dependendo da altura da onda, você tem uma profundidade em que se atinge esse limite. Essa profundidade está representada por essa curva. E a gente vê que para ondas com 5, 6 metros de altura, isso passa de 20 metros de profundidade se elas têm um período de 5 segundos. A base do shore phase, que é aquela região que está sempre afetada por onda de tempo bom, está aqui registrada nesse modelo como 7 ou 8 metros de profundidade para essa costa específica. E se a costa é de alta energia, com períodos mais longos, abertas para uma área fértil, né, uma área de oceano que tem muito vento, tempestades recorrentes, o que a gente tem? A gente tem ondas de 5 metros conseguindo mexer a areia no fundo, areia fina, a mais de 60 metros de profundidade. Então existe de fato
energia suficiente para remobilizar a areia no fundo em profundidades muito grandes da plataforma. Quer dizer, toda a metade mais rasa da plataforma é facilmente afetada por ondas. Só que essas ondas não são frequentes. Se a gente olha aqui a distribuição de tamanhos de onda, como chegam na costa, no litoral do Texas, ou seja, no Golfo do México, onde tem uma recorrência de furacões que entram no Golfo, o tempo bom, o comum, é uma distribuição em torno de meio metro, menos de 1 metro de altura. Quer dizer, 60% do tempo você fica a meio metro. Mas quase 100% do tempo você fica abaixo de 2 metros, que é a área embaixo dessa curva aqui. Então, quase o tempo todo é menos de 2 metros de altura. Só que a cada 2 anos tem ondas de mais de 5 metros. A cada 5, de quase 10. A cada 20 anos, de mais de 12. A cada 100 anos, de mais de 16. Então, essa recorrência de eventos extremos, que na verdade nessa região, que é sujeita a furacões anuais, é muito frequente. Em outras áreas da Terra você não tem uma frequência assim. Tempestades gigantescas a cada 100 anos. Tem onde tem ciclones, onde tem tempestades de inverno no norte da Europa, por exemplo. Você tem coisas muito intensas com uma frequência grande, porque uma vez a cada 100 anos, para o registro geológico, é muito frequente, né? Então você vê que em algumas áreas você vai ficar nesse regime a maior parte do tempo, outras áreas têm um registro dominado por esses eventos, que intervalos de recorrência de dezenas a centenas ou mesmo milhares de anos vão certamente obliterar todo o resto e dominar o registro. Então ondas são de anômalas, né, de furacões, ciclones, grandes tempestades, são um mecanismo para redistribuir e tem capacidade para remobilizar a areia. Se vai ter areia nessa plataforma mais profunda, depende dos mecanismos que podem trazer ela da costa. Outro processo que remobiliza sim a areia a grandes profundidades são as correntes de marés. Então tem uma aula específica sobre isso, também recomendo que vocês assistam a aula sobre os processos de transporte e a origem das marés, mas é importante saber que tem esses pontos anfidrômicos aqui. Então a maré alta não é no mesmo lugar ao mesmo tempo, só que no tempo ela muda de lugar. E isso induz uma corrente mais ou menos permanente, que muda de intensidade, que tem um giro. Essa corrente não tem estagnações, você não vê aquela coisa que você vê nos ambientes costeiros de maré, estagnações periódicas, filmes de lama e reversão, mas ela permite a redistribuição de sedimentos finos, com certeza, a manutenção de uma turbulência que permite as correntes hiperpiquinais a levar isso para o fundo conforme o declive, mas também a redistribuição de corpos arenosos que formam grandes barras de marés aqui no Mar do Norte, né? Então essa outra imagem é daqui. Tem grandes corpos de areia de dezenas a centenas de quilômetros de extensão, cheios de formas de leito, cheios de dunas sobre elas, corpos de areia em águas muito fundas. Esse limite aqui é o limite de 30 metros de profundidade. Então, da mesma forma que as ondas de tempestade, onde você tem grandes amplitudes de maré, regime de macromaré, é possível redistribuir corpos de areia em águas profundas por esse processo. Aqui um exemplo extremo, né, no litoral do Canadá, onde a amplitude de maré é muito grande, então é um banco mais raso, né, aqui mais raso aqui no azulzinho, com amplitude de maré extrema, em que essas barras de maré, isso aqui é uma batimetria, né? Você tem esses corpos arenosos de maré a 50 até 70 metros de profundidade. E eles têm até mais de 10 metros de altura. Na verdade, tem barras de maré até maiores, né, com dezenas de metros de espessura. Em alguns lugares do planeta, na China tem algumas. Mas o interessante é que essas aqui certamente mostram que as correntes de maré em grande profundidade têm energia para retrabalhar a areia. Só que da onde vem essa areia? Nesse caso, essa areia já estava aqui antes. Ela é um relicto do período glacial, quando o nível do mar estava mais baixo. Essas areias foram distribuídas aqui com outras granulações e as correntes de maré levaram as granulações finas e retrabalharam as grossas, fazendo esses corpos de areia.
Então esse é o modelo, né? Não só onde tem glacial, mas em qualquer lugar. Quando você tem uma queda do nível do mar, você tem uma regressão forçada e as suas praias ficam cada vez mais longe da posição atual, lá em águas, em posições mais externas da plataforma, né? Então elas vão cada vez mais para longe. Então tinha uma praia numa posição que hoje tem uma lâmina d'água de 100 metros, 120 metros. Porque no último máximo glacial, a linha de costa estava nessa posição. E depois, quando o nível do mar sobe, você tem tempestades ou marés, você retrabalha esses sedimentos e espalha corpos arenosos em grandes distâncias. O nome disso aqui é palimpsesto, que é um termo que vem, que na verdade o termo original é para pergaminhos ou folhas escritas em que você fez uma raspagem completa ou tentou apagar para reutilizar a folha. Então você ainda consegue ler a mensagem que tinha antes. Essa é a ideia disso. Era uma praia e agora é uma barra em offshore retrabalhada por onda ou tempestade. O sedimento foi remexido, mas ele herda algumas das características que ele tinha antes. Isso aqui espalhado e agora com uma assinatura de onda de tempestade é uma paleo-praia. Se você olha aquela primeira plataforma que a gente viu, aqui o delta do Mississippi, né, aquela larga plataforma no norte do Golfo do México, um mapeamento da granulação que você tem na plataforma mostra que onde está amarelo, você tem de 75% a 100% de areia. E aí essas manchas se misturam com sedimento mais fino, né? Com a siltito argiloso, e aqui onde tem muito pouco siltito, tem muito pouca areia, tem só o siltito argiloso. O que é isso? É claro que você não tem mecanismos para levar volumes tão grandes de areia para essas posições tão distantes, hoje tão profundas. Isso são posições da linha de costa, em que os processos costeiros permitiram o retrabalhamento da areia, e depois, quando o nível do mar subiu, isso ficou submetido ao retrabalhamento por ondas de tempestades, da mesma forma que as correntes de maré retrabalharam depósitos que eram de águas muito mais rasas no último máximo glacial aqui na costa do Canadá. Então, com isso a gente tem uma síntese, né? Plumas hipopicnais levam sedimentos por cima, as hiperpicnais, ajudadas pelo retrabalhamento por ondas ou por correntes, redistribuem isso para a plataforma mais profunda, num regime mais ou menos permanente, dependendo da descarga dos rios e dos eventos de tempestade. Os grandes corpos de areia geralmente são heranças de paleocostas, mas lembrando que ondas de tempestade e correntes de maré, onde você tem macromaré ou onde você tem frequência de furacões ou ciclones, realmente afetam águas muito profundas, até 100 metros em muitos casos. Era isso que eu tinha para dizer na aula de hoje. Muito obrigado.